Grande abraço para você ligado conosco. Mais uma vez estamos aqui reunidos, virtualmente no nosso grupo Espírita Mensageiros para a nossa reunião de quarta-feira. Muito obrigado a todos por mais uma vez estarmos juntos. Muito obrigado a todos que mandaram as suas mensagens pedindo preces pelos familiares encarnados e desencarnados, colocando as suas intenções na nossa prévia, né? Uma hora antes, como de costume, nós abrimos no nosso grupo de WhatsApp os comentários para que os participantes do grupo possam solicitar as suas preces, né? Isso era um costume comum nas atividades presenciais do Grupo Espírita Mensageiros com os nossos cadernos, onde as pessoas que frequentavam a nossa casa preenchiam, colocavam, anotavam os nomes dos parentes para que as orações, as preces e o auxílio dos trabalhadores espirituais da nossa casa espírita pudesse chegar até os familiares. Como nós estamos nos adaptando à pandemia, às necessidades impostas por esse momento, nós primeiro estamos com esse grupo, com esse nosso estudo online, e também essa possibilidade de continuarmos direcionando preces, boas vibrações e energias aos nossos familiares através desse grupo de WhatsApp. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Quero agradecer a todos por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Como todas as vezes nós fazemos, se você ainda não preparou a sua garrafinha, o seu copo, a sua jarra, o seu recipiente com água para ser fluidificada durante esse nosso estudo, corra lá, prepare, ou a garrafinha com o nome, como a gente faz no Grupo Espírita Mensageiros, para para cada pessoa que mora na sua casa, ou um copo de água para cada um, uma jarra que será compartilhada por todos. Prepare esse recipiente ou esses recipientes com água para que a gente possa receber o benefício da fluidificação desta água que iremos consumir depois, tá bom? Para iniciar essa nossa reunião, vamos fazer uma prece inicial agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente mais uma vez aqui numa quarta-feira. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, agradecemos por mais uma vez estarmos virtualmente ligados através desse nosso estudo do Grupo Espírita Mensageiros. Que as boas vibrações e boas energias vindas do mais alto possam chegar agora onde estivermos, possam nos alcançar, eliminar as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituir por energias de paz, de equilíbrio, de refazimento e de cura, substituindo todos os maus pensamentos por pensamentos de paz, de harmonia e de amor. Que possamos manter a concentração nesse nosso estudo da noite de hoje, nos objetivos que nos trouxeram até essa mensagem nesse dia, para que busquemos o nosso melhoramento, o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Que nos coloquemos em condições de sermos auxiliados, amparados e ajudados pelos trabalhadores no bem, e que nesse momento os trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros possam chegar até nós, até nossos lares, até os nossos amados e queridos familiares, atendendo e socorrendo todos esses ambientes e pessoas caras aos nossos corações, que possam nos auxiliar na mudança de energia desequilibrada para energia de cura, energia de paz e de amor. Que nos esforcemos intimamente em sermos cada vez mais espíritos melhores. Que nos esforcemos em ser cada vez mais espíritos que buscam a sua evolução, crescimento e melhoramento íntimo, dia após dia, um pouquinho por dia, para que consigamos atingir o nosso objetivo, de sermos espíritos melhores nesta encarnação do que quando chegamos a ela. Que as boas vibrações e energias nos alcancem, fortaleça
equilibre e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, lembrando, né, que nós retornamos com as nossas atividades presenciais no Grupo Espírita Mensageiros, de terça a sexta-feira. Tá? Terça-feira, o tratamento espiritual. Quarta-feira, esse estudo que nós estamos fazendo online do Evangelho também é feito no Grupo Espírita Mensageiros, tá? Com a diferença que presencialmente nós iremos falar sobre o mesmo tema que estamos falando aqui hoje e nós temos o passe ao final da palestra. Né? Então é o estudo do Evangelho e o passe. Na quinta-feira é o estudo de uma obra. A obra que está em estudo é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse estudo é presencial, a pessoa pode ir sempre às 8 horas da noite. Tá? E na sexta-feira nós temos o tratamento espiritual para crianças e gestantes. Tá? Na terça-feira, tratamento espiritual para adultos. Na sexta-feira, tratamento espiritual para crianças e gestantes. Tá? Sempre às 8 horas da noite, para que vocês que podem e querem acompanhar presencialmente as atividades do Grupo Espírita Mensageiros possam participar. 8 horas da noite. Tá? A evangelização das crianças e também o encontro da mocidade espírita continua online, continua virtual. Tá? Então ainda está online, porque eu não sei se todos participavam, mas principalmente na evangelização de crianças, no domingo de manhã, os pais ficavam do lado de fora, né, fazendo o estudo de um livro, enquanto as crianças estavam divididas ali nas salas do Grupo Espírita Mensageiros, participando das atividades de evangelização. Como nós diminuímos a capacidade de público dentro do Grupo Espírita Mensageiros, nós ainda não temos condições de retornar com a evangelização presencialmente. Tá? Então, por isso, ela ainda continua online. Assim que as restrições ao número de pessoas dentro da nossa casa espírita diminuírem, nós possamos colocar mais pessoas nos ambientes da nossa casa espírita, a evangelização retornará aos domingos de manhã. Tá bom? Bom, recados dados, oração feita. Agradecer a todos pela companhia e por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Não poderia deixar de agradecer ao nosso companheiro Edson, à nossa companheira Marta, que durante todo esse período, né, da pandemia, nós estivemos nos revezando aqui na condução da proposição desse estudo do Evangelho e iremos continuar, apesar das novas atividades lá do Grupo Espírita Mensageiros, porque eu acho que esse canal aqui foi interessante, nós abrimos, né? É uma possibilidade de atingirmos mais pessoas com a mensagem do Espiritismo e que nós acreditamos que deve ser mantida para a gente manter esse contato. Porque, afinal de contas, muitas pessoas que estão no grupo são de outras cidades, não moram em São Sebastião do Paraíso, né? E por isso essas pessoas aqui conosco nós podemos interagir, como temos interagido, e podemos também levar a mais pessoas esse estudo do Evangelho. Tá bom? Bom, hoje eu queria propor para vocês uma reflexão interessante a respeito do capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma passagem do Evangelho muito conhecida, que muitas pessoas já sabem, já conhecem, já têm uma referência a respeito desse item, que é o item intitulado O Homem de Bem. Como eu disse, está no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o começo da mensagem diz assim, ó: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor à caridade em sua maior pureza. Lei do amor, justiça e caridade. Essa é a lei de Jesus, né? Quando Jesus fala para a gente: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então Jesus está dizendo para a gente assim, ó, a única, e continuando, né, que o fardo de Jesus, ele continua no Evangelho dizendo que o seu fardo é a observação da lei. E qual é a lei de Jesus?
Jesus já nos disse, quando ele foi testado pelos doutores da lei, sobre os mandamentos, né? Qual o maior mandamento? E Jesus diz: o maior e primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus completa: toda lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, se nós amamos a Deus, o próximo e a nós mesmos, a lei de amor, justiça e caridade, ela tem que ser observada, como diz aqui no Evangelho, na sua maior pureza. Mas aí, uma reflexão interessante. Você se considera uma pessoa de bem? Eu me considero. Eu dou uma cesta básica por mês, eu vou num templo religioso, numa igreja católica, num centro espírita, numa igreja evangélica, num templo budista, numa tenda de umbanda. Eu frequento a minha religião, eu estou na minha religião com uma certa frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu vou todo dia no centro espírita. Eu dou uma cesta básica. Eu me considero uma pessoa boa. Será? Será que só isso basta? Aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, a espiritualidade nos alerta que a caridade mais fácil é a caridade física. É doar uma cesta básica, é dar um dinheiro para o necessitado, porque isso te livra da obrigação de você conviver com a pessoa. Né? Você entrega o dinheiro, você entrega o que você está doando, pronto, vira as costas, vai embora e ainda sai postando, em época de rede social, né? Sai postando em rede social ainda expondo a pessoa. Segundo, essa caridade, gente, ela é necessária. Tá? Tem muitas pessoas que necessitam de coisas materiais, alimentos, enfim. Então, é uma caridade necessária, precisa ser feita. Mas não é a única. Porque, segundo a espiritualidade, a caridade mais difícil é aquela que nós temos que dobrar o nosso orgulho para ser feita. Sabe? É conviver com a pessoa que a gente não quer, é ouvir uma pessoa que a gente acha difícil, é ter uma paciência com aquele parente que a gente julga difícil de conviver, porque a gente sabe que isso vai atingir, né, aquele que também está nos evangelhos de Jesus, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício do nosso orgulho. Lembra dessa passagem? Se você estiver no templo e for fazer a sua oferta e lembrar que algum irmão seu tem alguma coisa contra você, largue a sua oferta na porta do templo, vá, reconcilie-te com seu irmão. Este é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, esta é a necessidade da humanidade. É sacrificar o seu orgulho. Então essa é a caridade maior. E lembrando ainda, né, segundo está no livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual era o entendimento que Jesus tinha da caridade. A espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com o erro do irmão e perdão das ofensas. Então esse é o sentido da caridade. Né? Auxiliar o irmão precisa, e muitas pessoas começam a ser verdadeiramente caridosas, a dobrar o seu orgulho para praticar a verdadeira caridade, praticando a caridade material, doando uma cesta básica, ajudando um irmão que necessita, às vezes começa por aí. Né? Então esta é a caridade mais agradável a Deus. Então, você se considera realmente uma pessoa de bem? Você acha que você pratica a caridade como nos diz, como preconiza Jesus, né, como entendia Jesus? Você acha que nós estamos no caminho certo para alcançarmos os estágios de evolução espiritual? Porque nós espíritas, às vezes, e aí eu falo diretamente para nós espíritas, que sabemos da transição planetária, sabemos que o mundo está evoluindo para um planeta de regeneração, deixando de ser um planeta de provas e expiações, e a gente acha que toda essa responsabilidade está fora de nós. Aí a humanidade, aí você olha para a humanidade, vê as barbáries que a humanidade comete e fala: nossa, esse planeta não tem jeito, essa humanidade não tem jeito.
né? Nós, na quinta-feira, estamos estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí a gente olha para o Brasil e fala assim, nossa, mas com esses políticos corruptos, nossa, mas com essa dificuldade que o Brasil enfrenta, o Brasil nunca será o coração do mundo. E é isso que a gente não está entendendo, né? Todo esse processo, o planeta só vai se transformar em um planeta de regeneração a partir dos espíritos que aqui estão encarnados melhorarem a si mesmos e também galgarem uma evolução no seu quadro espiritual, né? No livro dos Espíritos, Kardec trouxe para a gente uma forma muito simplificada, né, uma escala dos espíritos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Nós ainda estamos no nível de espíritos imperfeitos. Porque se nós já fôssemos espíritos pelo menos bons, que é segundo grau na escala para o nosso planeta, né? Existe uma escala infinita de evolução espiritual que os bons espíritos traçam e buscam, né? E a gente ainda não consegue compreender essa escala espiritual, por isso que nós temos que nos limitar a essa, que o nosso entendimento alcança, e mesmo assim nós não conseguimos alcançar, melhorar, né, o nosso grau de evolução espiritual, nós ainda estamos no grau de espíritos imperfeitos. Qual o nosso próximo passo? Nos tornarmos espíritos bons. A nossa caminhada ainda é longa, né? Porque, segundo também nos traz Kardec, né, no planeta de regeneração estarão encarnados espíritos com vontade de praticar boas coisas, com bons propósitos, espíritos propensos ao bem. Não quer dizer que espíritos bons somente estarão encarnados na Terra quando ela entrar no mundo de regeneração, terminar essa transição planetária. Nós ainda continuaremos sendo espíritos imperfeitos, mas com uma maior propensão ao bem do que ao erro. Já aqueles espíritos recalcitrados no erro, nas imperfeições, muito presos à matéria, à materialidade, ao orgulho, ao egoísmo, esses infelizmente estão tendo a sua última oportunidade de encarnação agora. Se não aproveitarem, eles serão levados para um outro planeta. Serão transportados da Terra para um planeta com uma evolução espiritual menor, para se depurarem e auxiliarem ao mesmo tempo na evolução do planeta, para que eles forem da mesma forma como aconteceu com os capelinos, quando eles vieram para a Terra para se depurarem e ajudar na evolução planetária do nosso planeta. Então esse é um caminho que vai ser seguido por esses espíritos que não estiverem propensos ao bem. Somos ainda imperfeitos, cheios de erros, de encarnações passadas e cometidos ainda nessa encarnação. Iremos ter que depurar por esses erros, mas temos uma maior propensão ao bem, né? Então, esse é um critério para que continuemos encarnados na Terra. Então, isso já dá um alívio para a gente, né? Não vão encarnar só espíritos bons, porque senão, eu falo por mim, eu não continuaria aqui. Iria para um planeta primitivo, passar por todas as dificuldades de depuração ainda necessárias ao meu espírito, né? Mas se você já se acha uma pessoa do bem, como diz aqui, né? Como nós começamos, você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que você realmente é uma pessoa do bem, né? E aí Kardec ele vai elencando para a gente, aqui nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, vários itens, né, de uma pessoa, o homem de bem precisa possuir, né? Se nós interrogamos a nossa própria consciência dos nossos próprios atos. Isso, inclusive, está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre isso, né? E aí Santo Agostinho responde dessa avaliação diária que nós precisamos fazer no final do nosso dia. Estamos deitados na nossa cama, fazendo nossas preces, fazer uma avaliação diária. Fiz todo o bem que poderia ter feito? Deixei de fazer todo o mal que foi possível de ser feito? Ajudei o meu irmão o máximo que eu pude? Se eu estivesse na pele do meu irmão, como eu avaliaria os atos que eu pratiquei hoje, olhando de fora para mim mesmo, né? Tenho me colocado no lugar do meu irmão para não julgá-lo, não condená-lo,
São perguntas que nós temos que fazer, e na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traz um roteiro para a gente fazer essa avaliação diária, né? Por que isso é importante? Porque você passa a avaliar aquilo que você está fazendo. E você se compromete no outro dia a não cometer pelo menos um erro que você cometeu no dia de hoje, né? Não adianta a gente ter a ilusão também que do dia para o outro a gente vai eliminar todos os erros que nós cometemos, que a gente sabe que não é assim. Mas, se nós formos nos esforçando para eliminar um errinho por dia, a cada dia, nossa, ontem eu falei mal de uma pessoa, hoje eu vou me esforçar para não falar mal de ninguém. Ontem eu troquei de calçada quando eu vi uma pessoa que eu não gosto muito, hoje eu não vou fazer isso, se eu encontrá-la eu vou dar atenção, vou ouvi-la, por mais difícil que possa ser, vou me esforçar em ser agradável a essa pessoa. São compromissos que nós podemos fazer conosco mesmo diariamente para que, ao avançarmos um pouquinho por dia, a gente consiga manter esse padrão de evolução espiritual, né? É igual uma dieta, não adianta a gente falar assim, amanhã eu vou começar uma dieta, vou só comer alface e tomar água. Você não consegue manter. Mas, se você faz uma reeducação alimentar, diminui um pouquinho as porções daquilo que você comia. Se você comia 3 pedaços de pizza de uma vez, passa a comer 2, né? Você consegue satisfazer as suas vontades, aquilo que você estava acostumado, mas vai diminuindo as porções até que você comece a ter uma alimentação mais saudável, perca peso, melhore as suas condições físicas, né? Triglicérides, colesterol, enfim, todos os indicativos de uma boa ou de uma má saúde. E aí você passa a ter um modelo de vida mais saudável. Quando você começa a perder peso, aí você já começa a fazer uma caminhada, uma atividade física, e você muda a qualidade de vida e aí passa a ter uma vida saudável. É assim conosco no nosso desenvolvimento espiritual. Não adianta achar que a gente vai virar uma Madre Teresa de Calcutá ao dormir hoje e acordar amanhã, que não é assim, né? Mas a gente pode ir depurando, passo por passo, um pouquinho por pouquinho, daqueles defeitos, daqueles erros que nós precisamos corrigir em nós, né? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Ao ser um homem de bem, eu não vou conseguir ter todas as qualidades que um homem de bem congrega de um dia para o outro, né? O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e sabedoria, né? Quantas vezes a gente não duvida de Deus? Ah, Deus, será que é isso mesmo? Ah, eu devo ter feito muita coisa errada na encarnação passada para passar o que eu estou passando. Será que eu atirei pedra na cruz? São expressões que realmente a gente geralmente usa facilmente no nosso dia a dia e que podem mostrar a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, né? Porque os nossos desejos íntimos não estão sendo atendidos. Então, são questões que nós precisamos observar para que a gente possa chegar à nossa evolução espiritual. Na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que levará o espírito na hierarquia espírita? Como que a gente reconhece um homem que fez um progresso real na sua caminhada, que deixou de ser um espírito imperfeito e passou a ser um espírito bom? Esta é a nossa caminhada que nós temos que buscar. A espiritualidade responde assim para Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Como a gente pode identificar uma pessoa boa, um espírito bom, não um espírito imperfeito com uma propensão ao bem, mas um espírito bom, o segundo no grau evolutivo que nos trouxe Kardec no Livro dos Espíritos. Quando tudo que ele faz na vida dele, você nota o bem, o amor, a caridade. No Chico Xavier, né? O Chico Xavier, na minha visão, era um espírito bom, né? Se o Chico Xavier era um espírito bom, um espírito puro,
Jesus. Está vendo a caminhada que nós temos que fazer? Eu não falo por ninguém, eu falo por mim. Estou muito, mas muito distante de um Chico Xavier. Estou muito lá embaixo, estou muito atrás. Né? Tem que correr muito, tem que comer muita farinha ainda para conseguir chegar ali nos pés de um Chico Xavier, da sua evolução espiritual. Né? Do bem que ele praticou, de um espírito bom. Vocês notaram essa diferença agora? Né? Eu falo por mim, tá? Com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, me esforço em ser uma pessoa melhor? Sim. Ainda erro? Muito. Tem imperfeições? Várias. Né? Mas me esforço. Busco uma forma de melhorar a mim mesmo. Busco uma forma de um pouquinho por dia me corrigir. E é esse o nosso caminho. É isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que ter em nós. Né? O Chico Xavier, no livro Bezerra, Chico e Você, né, de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia do Chico Xavier, ele traz para a gente um roteiro para que a gente busque ser melhor. Tá? Em cima desse texto aqui, O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Bezerra diz assim, ó, se indagares, se você se perguntar ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase 2000 anos, trazida por Jesus. Caridade de uns para com todos. Então, quando a gente olha para a humanidade, fala assim, essa humanidade está tendo guerra, está tendo isso, tanta fome, o Brasil com os corruptos, com isso, com aquilo, tanta dificuldade no Brasil. Se a gente olhar para todas essas aflições e perguntar assim, por quê? O que precisa ser feito? A resposta já foi dada há 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Caridade de um para com os outros. E o Dr. Bezerra continua. Caridade que vos expressa da seguinte maneira. Né? Qual é a caridade? Gentileza diante de uma agressividade. Você ser gentil quando alguém for agressivo com você. Isso é difícil, porque fere o nosso orgulho e aí a gente quer gritar mais alto. Acha que ganha tudo no grito. Né? Se uma pessoa xingar a gente no trânsito. Se alguma pessoa falar alguma coisa de nós no nosso trabalho. Gentileza diante da agressividade é uma forma de caridade. Paciência para com o desequilíbrio do nosso irmão. Gentileza para com a agressividade, paciência para com o desequilíbrio. Isso é ser caridoso. Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Tinha uma expectativa, não deu certo, fui desiludido. Fé em Deus, firme, forte, né? Uma fé robusta, não a fé vacilante. Né? Porque a nossa fé geralmente ela é vacilante. Quando tudo está bem na minha vida, é muito fácil. Deus, obrigado Deus, obrigado pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde, pelo meu emprego, pela minha casa. As coisas dão errado, porque Deus me abandonou, porque Deus não olha para mim, o que está acontecendo, Deus me ajuda. Não é? As coisas não estão dando certo. Deus, obrigado por tudo que está acontecendo na minha vida e me ajude a tirar a lição disso que nós estamos passando. Né? Isso é resignação. Inclusive, esse vídeo sobre resignação está aqui no nosso canal no YouTube. Né? Então, vários temas, às vezes a gente até repete, né, o tema que ou eu ou outro, o Edson, a Marta comentou aqui, mas cada um com sua visão, com a sua ótica, isso se complementa. Né? Então, recomendo até você, se algum tema dos vídeos anteriores te chamarem a atenção, assista novamente, porque um vai complementando o outro. Né? Otimismo frente às provas. Né? Manter otimismo quando tudo está difícil não é fácil.
Geralmente a gente entra naquela onda de pessimismo, isso é quando a gente não se vitima, né? Não se coloca na posição de vítima, com o vitimismo. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Eu vou no centro espírita, vou na igreja católica, dou o dízimo na igreja evangélica, frequento a minha religião e tudo dá errado na minha vida. Eu devo... Tá vendo como as coisas são difíceis da gente manter esse padrão de homem de bem e como é fácil, né, a gente não olhar a caridade conforme precisa ser olhada. Bênçãos para todos aqueles que amaldiçoam. Né? Isso é difícil, muito difícil. Auxílio para com os jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Né? Não olhar o jovem com desdém. Ah, você é muito jovem, você vai passar por isso, você vai superar isso. E da mesma forma, um cuidado e reconforto em favor de quantos já estão na madureza, na velhice, para a marcha da sua renovação ainda nessa caminhada terrena. Então é o cuidado com o jovem e com o mais velho. Né? É estar olhando esses nossos irmãos com a necessidade que cada um tem, com o apoio que precisa dado e também com as limitações que você precisa impor. Para o jovem, você precisa impor limites, você precisa indicar o caminho. Para o mais velho, ainda despertar, trazer para ele a consciência de um Deus amoroso e que ainda dá tempo de fazer muito em benefício próprio e das outras pessoas. Né? Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente os que ignoram. Né? Não é porque você sabe alguma coisa que você vai humilhar um irmão que não sabe a mesma coisa que você. É você ajudá-lo fraternalmente. E ainda coloca isso com muito destaque o Dr. Bezerra de Menezes. Dos que têm saúde, de ajudar a quem passa pela provação da doença. Também é uma forma de caridade. Dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos. Né? Isso cabe muito para as pessoas que estão em cargos de direção, que ocupam cargos de representação e que precisam olhar para os mais necessitados com um olhar de suporte, ajuda, apoio, sem humilhá-los. Sem humilhá-los. Dos que entesouram esperança de socorro, daqueles que já perderam a esperança, daqueles que têm a sua fé viva, para aqueles que abandonaram a fé e estão desesperançados. Né? De tantas pessoas que estão à beira de um suicídio e que às vezes uma palavra de acolhimento, de auxílio, de ajuda pode evitar uma tragédia. Dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio, de amparo para aqueles que vivem encarcerados na penúria e no abatimento. É a caridade material. Dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais, da sustentação daqueles que choram na angústia. Vocês já pararam para pensar na angústia, no vazio das pessoas que ainda não descobriram o seu propósito? Então você que tem a sua certeza, o seu propósito, já sabe a sua missão, você tem que auxiliar essas pessoas. Isso é uma forma da caridade. Isso é uma forma de caridade. De todos aqueles que podem auxiliar, desse ou daquele modo, para construir um mundo melhor. Tão somente com a caridade e luz divina, a fluir de nós em direção aos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Você quer ser um homem de bem? Pratique a caridade. É isso que está falando para a gente, Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem. É isso que nós precisamos ter em mente. Deixa eu ver aqui o tempo, né, gente, do nosso estudo. Nossa, eu até já passei do tempo, me perdoe, mas só para a gente finalizar, uma outra mensagem do Dr. Eurípides Barçanufo, foi psicografada pela médium Sueli Caldas Schubert em 14 de setembro de 83. Tá? A mensagem é assim, ó, meus irmãos, o mundo não é uma nau a matroca, ou seja, não é um navio à deriva. Nós sabemos que Jesus está no leme e não iremos naufragar. Chega de dúvidas e de incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Chega de dúvida, gente. Chega de incerteza. Né? Nós estamos onde devemos estar para o nosso desenvolvimento espiritual e do nosso país, da nossa comunidade, do nosso centro espírita, da nossa igreja, onde estivermos. Tá?
Não tenhamos dúvidas, segundo Eurípides Barçanufo, isso retarda o avanço e prejudica o nosso trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas que também a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos um trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejados. Né? Vamos fazer o nosso dever, vamos amenizar a dor do próximo, auxiliar do jeito que a gente pode. Se a gente só consegue fazer doação material, vamos fazer a doação material e ir buscando o nosso aperfeiçoamento e tenhamos esse mesmo olhar caridoso para as nossas lides religiosas. Nosso centro espírita, igreja católica, evangélica, templo budista, de umbanda, onde estivermos frequentando e nos sentimos bem, vamos olhar com essa mesma caridade, com esse mesmo olhar fraterno para esse ambiente que estivermos e não julgando o nosso irmão que está trabalhando, fazendo a parte dele, e às vezes nós estamos julgando muito aqueles que estão ao nosso redor e não estamos fazendo o nosso. E não esqueçamos de que se o Brasil é o coração do mundo, o Brasil somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Essa é a mensagem curtinha de Eurípides Barçanufo para nós. Então, não adianta que você querer que o mundo seja aquilo que você sonha se você não vive esta vontade em você mesmo. Tá bom? Então, o planeta Terra só será regenerado e o nosso país só será o coração do mundo e a pátria do Evangelho se vivenciarmos isso dentro de nós, dentro do nosso lar. Tá bom? Nós não conseguimos abordar todo aqui o item. Na próxima vez que nós voltarmos a falar, a gente volta a comentar sobre esse trecho do Evangelho, para que a gente possa ter uns outros aspectos sobre esse item, o homem de bem. Tá bom? Um abraço a todos, que Deus e os seus trabalhadores do bem possam nos alcançar, continuar nos auxiliando e nos ajude hoje e sempre. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.